Reunidos na quadra para a aula de educação física, o professor diz aos estudantes que antes de praticarem esportes, iriam conversar sobre o que é esporte e pede que alguém arrisque uma definição. Antônio levanta a mão e, sem hesitar, responde que esporte é jogar queimada. Os amigos dão risada reprovando sua colocação, até que o professor pergunta por que eles acham que queimada não é esporte. Porque não tem regras, uma aluna responde. O professor, então, esclarece que queimada tem regras sim, mas diferente dos esportes, essas regras podem mudar de um lugar para o outro. Já o esporte tem regras fixas e universais, ou seja, a queimada pode ser diferente em vários lugares, mas o basquetebol, por exemplo, é o mesmo em qualquer lugar. Esporte consiste em competições com regras fixas e universais, regulamentado por alguma instituição. O professor, então, pede para que pensem em esporte como duas grandes famílias. Uma dessas famílias é a dos esportes que os adversários não têm interação direta entre si durante a prática, como uma corrida de atletismo. A outra é aquela em que há uma interferência direta nas ações dos adversários, como um jogo de tênis onde, embora não haja contato físico entre os atletas, toda a ação de um jogador implica em uma reação do adversário. As famílias também se ramificam. Os esportes sem interação podem ser divididos em 3 categorias: esportes de marca, de precisão e técnico-combinatórios, também chamados de estéticos. Já os esportes com interação estão em 4 categorias: os esportes de invasão, os de rede divisória ou parede de rebote, os de combate ou luta e os de campo e taco. Esportes de marca são aqueles em que o desempenho dos atletas é baseado em atingir marcas. Tais marcas podem ser de tempo, horas, segundos ou frações de segundos, como a natação, a corrida e o ciclismo. De peso, quilogramas, como levantamento de peso, agachamento ou supino. Ou distância, metros e centímetros, como salto em distância, salto triplo, lançamento de dardo e arremesso de peso. Nos esportes de precisão, o desempenho é medido pela pontaria ao atingir um objeto ou um alvo. É o caso do golfe, tiro esportivo, tiro com arco, boliche e boccia. E o que seriam esportes técnico-combinatórios? Esportes técnico-combinatórios são aqueles em que o desafio está em realizar movimentos com maior grau de complexidade, beleza e sem erros, de acordo com os padrões estabelecidos pela modalidade. São exemplos desse tipo de esporte o skate, a ginástica artística e o nado sincronizado. Vamos agora para a segunda família, a dos esportes de interação e suas 4 divisões. Esportes de invasão, de rede divisória ou parede de rebote, de combate ou luta e de campo e taco. Esportes de invasão são aquelas disputas em que uma equipe precisa manter a posse da bola e invadir o campo do adversário a fim de fazer pontos. E quando está sem a bola, evitar que o adversário faça pontos da mesma maneira. Futebol é um deles, assim como handebol e basquete. Outra divisão é dos esportes de rede divisória ou parede de rebote, como o vôlei, tênis de campo, badminton, peteca e o squash. Nessa categoria de esporte, se arremessa, lança ou se bate na bola ou na peteca em direção à quadra adversária, sobre a rede ou contra uma parede. Algumas dessas categorias esportivas utilizam um implemento, tal como a raquete no tênis de campo. E isso é feito de tal forma que o rival não consiga devolver a bola ou a peteca ou devolva fora do campo adversário, ou pelo menos tenha dificuldade para isso. Já os esportes de combate ou luta são aqueles em que um atleta tenta vencer o outro por meio de toques, desequilíbrios e imobilizações, além de outros movimentos. Para se dar bem neles, é preciso atingir o corpo do adversário ou conseguir algum grau de controle sobre ele, em um determinado espaço,
com uma combinação de ações de ataque e defesa. São exemplos o judô, o boxe, o jiu-jitsu e o taekwondo. Por fim, estão os esportes de campo e taco. São aqueles que têm como objetivo rebater a bola o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância entre elas, e assim somar pontos. Entre essas modalidades estão o softball, beisebol e o cricket. Hoje nós iremos estudar esportes de invasão. Mas antes de começarmos, corre lá e pegue seu caderno para que possamos fazer nossas anotações. O que seria esportes de invasão? O próprio nome já diz, invadir, ou seja, os esportes de invasão são esportes em que cada equipe deverá invadir o campo defendido pelo adversário, em uma tentativa de marcar pontos, gols ou cestas. Ao mesmo tempo em que cada equipe tenta invadir o campo adversário para pontuar, também precisa se defender, proteger e evitar que o adversário pontue. Vocês saberiam dar um exemplo de um esporte de invasão? Vamos ver se vocês acertaram? Alguns dos exemplos de esportes de invasão são basquete, futebol americano, futebol, handball, entre outros. Esportes de precisão. O que é precisão? Precisão significa exatidão, perfeição, ou seja, no nosso caso significa mirar, acertar algo, sem errar, com perfeição. Sendo assim, o que é esporte de precisão? Todo esporte de precisão tem um alvo, onde você deverá acertar ou aproximar um objeto o máximo possível dele. E esse é o único objetivo desse esporte. Nesses esportes, você precisa ter muita concentração e mira. Vocês saberiam me dizer alguns esportes de precisão? Vamos ver se vocês acertaram. Tiro com arco, golfe, curling, boliche, tiro esportivo, entre outros. Os esportes de marca. Você saberia dizer o que é um esporte de marca? Esportes de marca são os esportes que têm como característica a comparação dos índices alcançados pelos atletas durante a realização da prova, que podem ser medidas através de tempo, distância ou peso. Por exemplo, todas as provas de velocidade, as provas do atletismo e as provas de levantamento de peso. Nas provas dos esportes de marca, os adversários medem forças para saber quem foi mais rápido, ou seja, em uma distância determinada, quem realiza o menor tempo possível, como por exemplo, as corridas do atletismo, a natação, o ciclismo, entre outras. Também medem para saber quem foi mais longe ou mais alto em metros e centímetros, relacionado à distância, ou seja, não há uma distância determinada. O objetivo é surpreender, conquistando a maior distância possível, como por exemplo, saltos em distância,
saltos em altura ou arremesso de peso. Ou também eles medem para saber quem levantou mais peso em quantidade de quilos, ou seja, o objetivo é suportar levantar o maior peso possível, como por exemplo o esporte levantamento de peso. O índice, ou seja, a marcação que você conquistou, é o mais importante nessas modalidades. Uma das características mais destacadas nos esportes de marca é a quebra de recordes. Muitas vezes, a superação de uma marca anteriormente registrada ganha mais importância do que o resultado da própria competição. O atleta se torna mais famoso pelo feito que quebra recordes do que pelo título de campeão daquela competição. Os saltos do atletismo. Como já vimos, o atletismo é um esporte de marca que tem várias modalidades e uma dessas modalidades são os saltos. Primeiramente, vamos entender o que é saltar. Saltar é perder o contato com o chão ou qualquer superfície por um determinado tempo, procurando se movimentar através do saltar. Geralmente, saltamos algo, ou seja, passamos por cima de algo que não queremos ou podemos pisar. No atletismo, temos dois tipos de medidas nos saltos: a distância e a altura. O salto no atletismo é dividido em 4 modalidades: salto em altura, salto com vara, salto em distância e salto triplo. Salto em altura é a prova na qual os atletas correm em direção a uma barra horizontal, presa por 2 suportes em determinada altura, com o objetivo de saltar por cima do obstáculo sem derrubá-lo. Esse salto normalmente é feito de costas. Cada competidor tem direito a 3 saltos iniciais com uma altura inicialmente definida pelo juiz. Caso consiga acertar um salto, o competidor segue na disputa e precisa subir a medida do obstáculo em pelo menos 2 centímetros. Já o salto com vara segue a mesma linha de disputa do salto em distância. A diferença é que os saltos são dados com o auxílio de uma vara, o que faz o atleta subir mais. Vence aquele atleta que conseguir a maior altura. O salto em distância é a prova na qual o atleta deve percorrer uma raia correndo para ganhar impulsão e saltar antes de uma faixa branca marcada no chão, caindo com os 2 pés em uma caixa de areia. Vence aquele atleta que conseguir saltar o mais longe possível. Já o salto triplo segue a mesma linha do salto em distância, mas o pulo final deve acontecer após uma série de duplas passadas mais largas, que servem para dar impulsão ao atleta. Vence quem saltar o mais longe possível também. Esportes técnico-combinatórios. Mas o que são esportes técnico-combinatórios? São esportes que têm juízes que avaliam através de notas. Esses juízes avaliam a beleza estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas. Será que você consegue citar alguns exemplos de esportes técnico-combinatórios? Vamos ver se você acertou? São exemplos de esportes técnico-combinatórios todas as modalidades de ginástica, como por exemplo ginástica acrobática, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim
assim como o nado sincronizado, saltos ornamentais, patinação artística, skate, surf. Entre os mais populares, que utilizam a rede divisória, estão o voleibol e o tênis, mas o conceito da modalidade vai muito além deles. Esportes com rede de divisória ou de parede de rebote são modalidades nas quais se arremessa, lança ou se bate na bola ou peteca em direção à quadra adversária, sobre a rede ou contra uma parede, de tal forma que o rival não consiga devolvê-la ou devolva fora do campo adversário, ou pelo menos tenha dificuldades para devolvê-la. Diversas modalidades no mundo todo podem ser classificadas nesta categoria e se orientam por desafios táticos semelhantes. Exemplos de esportes com rede divisória. Exemplos de esportes com parede de rebote. Uma característica comum desses esportes é que sempre se joga interceptando a trajetória da bola, do disco ou da peteca, ao mesmo tempo em que se tenta jogá-la para o lado do adversário. Uma pessoa segura no braço do outro e ele vai ter que desequilibrar o adversário. Como? Tirando o pé dele do chão. Quem fizer o adversário dar um passo, ou sentar no chão, ou colocar o joelho, ou colocar a mão no chão.